Oi, essa é a primeira aula assíncrona da disciplina de Introdução à Engenharia Química desse primeiro período de 2021. Tudo bem? Meu nome é Renato Dutra Pereira Filho, eu sou professor da Escola de Química e Alimentos, trabalho no Laboratório de Controle de Processos Químicos. Meu e-mail é renatodutrapereira@gmail.com e nesse período em que nós estamos contratando um professor para trabalhar em algumas disciplinas, dentre elas Introdução à Engenharia, eu estarei auxiliando vocês no transcorrer dessas primeiras aulas. Então, hoje eu vim falar a respeito da profissão de Engenharia Química. Então, em linhas gerais, eu vou colocar a Engenharia Química dentre as várias engenharias. Vou falar um pouco a respeito da questão dos conselhos profissionais, do CRQ e do CREA. Citar as habilitações do profissional de engenharia química de acordo com o Conselho Regional de Química e de acordo com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e fazer um resumo muito breve a respeito da história da engenharia química no mundo. Então, antes de começar a falar de engenharia química, a gente precisa falar das engenharias. Então, eu tive um professor que dizia, né, que antes de sermos químicos, somos engenheiros. Ou seja, o profissional da área de engenharia química, ele, antes de mais nada, é um profissional da engenharia, né? Então, o profissional de engenharia é o profissional que procura aplicar conhecimentos empíricos, ou seja, práticos, conhecimentos técnicos e conhecimentos científicos, existe uma distinção entre esses três, tá certo? Para a criação e para a modificação de mecanismos, de estruturas, de produtos e de processos, para converter recursos naturais e não naturais nas formas de matéria e ou energia, em formas adequadas para as necessidades da humanidade e do meio que o cerca. Então, essa colocação a respeito do que seja a atuação do engenheiro em geral, eu fui buscar na página 13 do livro Vale a Pena Estudar Engenharia Química, do professor Marco Aurélio Cremasco, que está disponível na biblioteca virtual da Pearson, que a FURG nos coloca à disposição. Então, quem tiver maior interesse em ler a respeito, eu recomendo, tá certo, que acesse a biblioteca, virtual da Pearson através do site da nossa biblioteca para consultar esse livro. Vale a pena estudar EQ, vale a pena estudar engenharia química, do professor Marco Aurélio Cremasco, tá certo? Então, o que a gente observa? A gente observa que esse tipo de colocação a respeito das engenharias contempla muitas engenharias. Contempla, quanto aos mecanismos, esses mecanismos podem ser mecânicos, podem ser elétricos. Então, a gente está falando de engenharia mecânica, engenharia elétrica, estruturas, a gente está falando de engenharia civil, produtos, nós estamos falando mais de engenharias como engenharia eletrônica, engenharia química, né? Engenharia de alimentos e assim por diante. Então, essa é uma colocação bastante global a respeito das engenharias. Uma coisa que é importante a gente ter em mente é que a principal capacidade associada à engenharia, ou seja, a essência da engenharia, é criar e modificar coisas. Então, não é à toa que a palavra engenharia vem de engenho, mas não engenho no sentido do local engenho, mas sim engenho no sentido de invento, de máquina, de dispositivo, tá certo? Bom, quais são os principais ramos das engenharias? Se eu fosse citar todos os ramos da engenharia, ia faltar espaço, porque a gente tem muitas especializações. A gente tem algumas que são as engenharias mais antigas, tá certo? Por exemplo, aqui não consta engenharia militar, tá certo? Que foi o primeiro campo da engenharia
historicamente foi para auxiliar a arte da guerra. Por isso que existe uma engenharia que não fazia isso, chamada engenharia civil, ou seja, uma engenharia que não era militar. Então, hoje em dia, a gente tem a engenharia aeronáutica, a engenharia aeroespacial, a engenharia agrícola, a engenharia agronômica, a engenharia ambiental, a engenharia de automação, a engenharia bioquímica, a engenharia cartográfica, a engenharia civil, a engenharia da computação, de alimentos, de materiais, de minas, de pesca, de petróleo, de produção, elétrica, eletrônica, física, mecânica, mecatrônica, metalúrgica, naval, nuclear, e eu estou aqui para falar da engenharia química especificamente. Além da engenharia sanitária, da têxtil, da engenharia de plásticos, da engenharia de madeira e de várias outras especializações, digamos assim, das engenharias. Inclusive, tem uma engenharia que não está citada aqui, a engenharia de segurança, que é um curso de especialização que qualquer engenheiro pode fazer, tá certo? Para se habilitar a trabalhar como engenheiro de segurança. Né? Então, engenharia de segurança, por exemplo, não é um curso de graduação, ele é um curso de pós-graduação, é um curso de especialização. Né? Então, os ramos da engenharia são muitos. Né? E aí, o que a gente tem que falar a respeito da engenharia química? Bom, a engenharia química é o ramo, então, da engenharia envolvido com processos em que as matérias-primas sofrem modificações na sua composição, conteúdo energético ou estado físico, por meio de processamento, no qual os produtos resultantes venham a atender um determinado fim. Então, se a gente fosse fazer um fluxograma, e a engenharia química usa muitos fluxogramas, tá certo? De uma maneira muito simplificada, o que a gente teria? A gente teria necessariamente o que a gente convenciona chamar de processo, depois nós vamos entrar em mais detalhes a respeito da natureza desses processos, e a gente tem as matérias-primas, né? E nós temos produtos. Se fosse assim tão fácil, tá certo? Infelizmente, a gente, quando processa matérias-primas, muitas vezes também gera resíduos, sejam eles resíduos gasosos, líquidos ou sólidos, e muitas vezes a gente acaba produzindo também coprodutos, que são produtos que não são os produtos principais e que a gente acaba tendo oportunidade de comercializá-los. Então, a engenharia química é uma engenharia vinculada à transformação. Então, a engenharia química é uma engenharia vinculada à indústria de transformação. Então, eu transformo matéria-prima em produto. Essa é a razão de ser principal da engenharia química. Eu não estou entrando no mérito a respeito de quais são esses tipos de processos. Por quê? Porque a imensidão deles é muito grande e o nosso objetivo não é falar sobre eles hoje. Bom, então, consultando o livro do professor Cremasco, a gente sabe que é função da engenharia química a criação de novos produtos e processos de fabricação, por meio de experiências, por exemplo, em laboratórios, né? O tratamento de água e esgotos, a reciclagem do lixo e controle de poluição, planejamento e supervisão das operações e processos da indústria química é uma atividade nata da engenharia química, definição dos processos de produção, dos recursos materiais, dos equipamentos, dos processos de segurança, de estocagem, de movimentação das matérias-primas na indústria química. Então, observem que a engenharia química ela está intimamente ligada à indústria de transformação química. Né? Se nós formos vincularmos aos produtos a imensidão de possibilidades, ela é enorme, ela é gigantesca. Então, o profissional da engenharia química pode especializar-se na fabricação de borracha, de celulose, de tintas, de corantes, de inseticidas, de derivados de petróleo, de resinas, de medicamentos, de bebidas, tá certo? Todas as atividades relacionadas com o meio ambiente, com higiene industrial, com segurança, que estão hoje em dia cada vez mais requisitadas devido às exigências dos órgãos ambientais para que haja uma
uma obediência da legislação para que a gente proteja o meio ambiente, e uma imensidão absurda de novos campos e novas possibilidades. O que acontece? Toda profissão no Brasil, ela tem que ser fiscalizada, né? O seu exercício, né? Então, o exercício das profissões é fiscalizado por um conselho. Então, por exemplo, o direito tem a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A medicina tem o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais de medicina, né? O que esses órgãos fazem? Eles fiscalizam o exercício das profissões, impedindo, por exemplo, que pessoas que não são habilitadas exerçam as profissões de forma ilegal, tá certo? Só que o campo da engenharia química, ele é um campo em que existe uma sobreposição de dois conselhos. Existe um conselho vinculado às profissões da área da química, que é o Conselho Regional de Química, tá certo? Então, todas as profissões da área da química, tá certo, estão, né, com a possibilidade de serem fiscalizadas pelo Conselho Regional de Química. Mas existe o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que fiscaliza as engenharias, o exercício da profissão de engenheiro. E nós, como somos engenheiros químicos, acabamos caindo numa zona de sobreposição dos dois. Isso causa muita confusão, isso causa muito problema para os profissionais. Vários dos nossos colegas têm registro nos dois conselhos, o que é, no mínimo, estranho, né? Mas, dependendo do tipo de indústria, a legislação exige que o profissional seja vinculado ao CRQ ou vinculado ao CREA. Na prática, o que isso implica? Isso implica que o profissional ele vai registrar o diploma dele em um dos dois conselhos, ou nos dois, e vai pagar as anualidades, né? As anualidades são pagas normalmente no início do ano, de um dos dois conselhos ou dos dois conselhos. Então, a gente precisa saber quais são as habilitações dadas pelos dois conselhos, né? Vamos começar pelo Conselho Regional de Química, né? Então, o Conselho Regional de Química coloca como atribuições do químico, isso aqui eu tirei da página do CRQ da terceira região, as seguintes atribuições. E aí é interessante a gente comparar essas atribuições entre outros profissionais da química, que são o químico industrial, o químico bacharel e o licenciado, e o técnico químico. Então, observem, a gente tem direção, supervisão e responsabilidade técnica, a priori, todos os 4 profissionais podem fazer com uma observação com respeito ao técnico em química, dependendo do currículo. Assessoria, consultoria e comercialização são funções inerentes do engenheiro, do químico industrial e do bacharel e licenciado. Perícia, serviços técnicos e laudos, também dos 3, bem como magistério. Então, magistério pode ser, pelo CRQ, exercido pelos 3. O que a gente sabe, né, é que esse magistério aqui que se refere à norma é o magistério superior, ou seja, o magistério no ensino universitário, tá certo? Após o ensino médio, né? Além disso, a gente tem o desempenho de cargos e funções técnicas, que pode ser exercido por qualquer um dos 4 profissionais, pesquisa e desenvolvimento também, e análise química e físico-química, padronização e controle de qualidade, que também pode ser exercido pelos 4 tipos de profissionais. Então, observem que até a atribuição número 7, com exceção do técnico em química, todos os outros 3 tipos de profissionais têm todas as habilitações. As principais diferenças vão continuar na próxima página. Então, nós vamos ter a questão de produção e tratamento de resíduos, ela pode ser realizada tanto por engenheiros químicos, aqui só para lembrar engenheiros químicos, essa aqui é a coluna dos engenheiros químicos, aqui é a coluna do químico industrial, químicos industriais, a coluna dos bacharéis acabou, e aqui a gente tem a coluna dos técnicos. Então, observem que
as atribuições de caráter industrial, elas são reservadas para os engenheiros químicos, para os químicos industriais e, em parte, para os técnicos industriais. Operação e manutenção pode ser feita pelos três. Controle de operações e processos. Esse controle que está aqui não é controle automático. Esse controle que está aqui é um controle estatístico, tá certo? Não é automação, porque a automação é vinculada especificamente para os engenheiros, tá certo? A automação lida com autômatos, o nome está dizendo, que são mecanismos que são próprios da área da engenharia. Então aqui nós estamos falando de controle de operações do ponto de vista estatístico, tá certo? Que são feitas pelos engenheiros químicos, pelos bacharéis e, em caráter excepcional, pelos técnicos, dependendo do seu currículo. Pesquisa e desenvolvimento de processos industriais. Só engenheiros químicos e químicos industriais podem fazer. Aqui eu falei errado antes, aqui é a coluna dos químicos industriais, né, para lembrar. Né? Estudos de viabilidade técnica e econômica, que são muito importantes para a gente poder fazer projetos, só podem ser feitos pelos engenheiros químicos e químicos industriais. E, finalmente, a gente chega nas três atribuições que são únicas dos engenheiros químicos, que são as três cerejas do bolo, na minha opinião, que é o projeto e especificação de equipamentos, a fiscalização da montagem e instalação de equipamentos e a condução de equipes de montagem e manutenção. Então, essas aqui são as três atribuições que são exclusivas aos engenheiros químicos dentre todos os profissionais da área de química e que fazem com que a gente tenha que ter necessariamente uma formação diferenciada na área de física, de mecânica, de eletricidade, de matemática avançada. Por quê? Porque nós vamos ser os profissionais da química com atribuição de projetar e especificar equipamentos. Então, nós somos os engenheiros dentre os profissionais da área de química. Essas são as atribuições do CRQ, que são atribuídas pelo CRQ. Agora, de acordo com o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né, quais são as atribuições do engenheiro químico? Segundo o artigo 17 da Resolução 218, de 29 de junho de 73, que é anterior à do CRQ, né, no sistema CREA-CONFEA, CONFEA é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, compete ao profissional de engenharia química o desempenho de todas as atividades de 1 a 18 do artigo 1º da resolução, que sejam referentes à indústria química e petroquímica e de alimentos, de produtos químicos, tratamento de água e instalações de tratamento de água industrial e de rejeitos industriais, seus serviços afins e correlatos. Ou seja, qualquer indústria correlata à indústria química é atribuição do engenheiro químico de acordo com o CRQ, a supervisão, coordenação e orientação técnica, o estudo, planejamento, projeto e especificação, o estudo de viabilidade técnica e econômica. Observe que o CREA começa pelo fim do CRQ. Quando eu falei das atribuições do engenheiro químico no CRQ, as últimas atribuições dadas lá de acordo com aquela numeração são as primeiras daqui. E tem um motivo de ser, porque essas são exclusivas de engenheiros. Além disso, a assistência, assessoria e consultoria técnica, né? Consultoria técnica, a direção e serviço de obras, né? Vistorias, perícias, avaliação, arbitramento, laudo e pareceres técnicos, desempenho de cargo e função técnica, ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio, divulgação técnica e trabalho de extensão, elaboração de orçamento, padronização, mensuração e controle de qualidade, execução de obra e serviço técnico, fiscalização de obra e serviço técnico, produção técnica especializada, condução de trabalho técnico, condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção, execução de instalação, montagem e reparo, operação e manutenção de equipamento de instalação e execução de desenho técnico. Desenho técnico. Por isso que vocês, ingressantes, fazem a disciplina de desenho técnico, porque é uma habilitação dada para o profissional da engenharia química dentro da indústria química a responsabilidade pela execução dos desenhos técnicos dentro da indústria química. Essa atribuição dada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Tá certo? Então, observem que as atribuições dadas pelo CREA são as mesmas para todos os engenheiros, dependendo do tipo de indústria. Tá certo? Eu estou aqui só me dedicando à engenharia química. Tá?
Não vou falar das engenharias que são engenharias correlatas, como a engenharia de alimentos, engenharia bioquímica, engenharia industrial agroquímica e assim por diante, tá? Bom, então a gente observa que existe essa zona de sombra e que a gente tem claramente uma distinção entre as atribuições, especialmente associada à questão da formação em engenharia, né? Bom, antes de encerrar, eu gostaria de falar um pouco a respeito de como nasceu a engenharia química no mundo, tá certo? O nascimento da engenharia química como um curso universitário, ele se dá em 1888, no MIT, né, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, o famoso curso X. Curso X. Observe que interessante, curso X. Quem quiser saber mais a respeito dessa história, entre nesse endereço aqui, tá certo? Que vai saber mais a respeito do curso X. O curso X foi um curso de 4 anos que foi motivado por um livro editado na Inglaterra e também pelo desenvolvimento da indústria alemã. E dentro dos Estados Unidos surgiu a necessidade de que o curso de engenharia mecânica começasse a ter uma parte vinculada às transformações químicas. Então, na realidade, os engenheiros químicos, eles são engenheiros mecânicos que começaram a aprender química. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Então, o curso X começou com uma vertente de engenharia mecânica, onde se agregou conhecimentos de química. E daí se passou a ter o desenvolvimento da engenharia química no mundo. Então, observem que o curso de engenharia química ele é um curso de mais de 100 anos já. Né? Ele é um curso que tem menos de 140 anos no mundo. Tá certo? Quem quiser saber mais a respeito dessa história, de como essa dissidência da engenharia mecânica se formou, entre nesse endereço lá do MIT. Tá ok? Então, essas foram as primeiras atividades nossas assíncronas, tá? Eu não quero fazer um vídeo muito longo, tá certo? O vídeo já está com cerca de 23 minutos, tá? Qualquer dúvida, por favor, me contacte em Renato Dutra Pereira @gmail.com. Foi um privilégio a oportunidade de estar aqui falando um pouco a respeito da nossa profissão de engenheiro químico. Tá ok? Um abraço a todos e fiquem bem.